Construa as fórmulas molecular de Lewis e estrutural para os seguintes ácidos. Ácido nítrico. Ora, o ácido termina em ico. Se o ácido termina em ico, ele é proveniente de um ânion que termina em ato. Nítrico, nitrato. Nitrato é este ânion aqui. NO3, 1-. Temos, então, o nitrato, 1-, a fim de que façamos a fórmula do ácido. A quantidade de hidrogênio é a mesma quantidade da carga do ânion. No caso aqui, é 1-, né? 1-, ou -1. Então, a fórmula deste ácido é HNO3. Fórmula molecular. Agora, a fórmula de Lewis estrutural. Bem, vamos primeiro nos utilizar aqui do ânion e fazer as ligações entre os ligantes e o central. Construindo aquela tabelinha, quantidade de hidrogênios 1, de oxigênio 3, localizando o nitrogênio e o oxigênio na tabela periódica. Aqui estão nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. Nitrogênio, 5 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. 5, 3 vezes 6, 18. Fazendo a parcial, 23. Não nos esqueçamos que o ânion, ele tem, este em específico, tem um elétron a mais. Carga negativa é porque ganhou um elétron. Então, vamos somar um elétron a esta parcial. Total, 24. É com estes 24 que iremos construir a fórmula de Lewis. Nitrogênio em menor quantidade, o oxigênio em volta, fazendo as ligações dos ligantes com o central, através de um par de elétrons, completando o octeto de cada um dos ligantes, fazendo o cômputo de quantos destes 24 elétrons já utilizamos, 8, 16, 24, todos. Conferindo o octeto do central, tem apenas 2, 4, 6. Portanto, a necessidade de fazer o quê? De mudar este par de elétrons de isolado para compartilhado. Antes, primeiro, eu vou copiar aqui esta fórmula. Isso. E agora sim, olha só, de isolado para compartilhado. E agora, 2 pontinhos aqui e apago estes 2 elétrons. Esta já está quase pronta a fórmula do ácido, mas o ácido tem o quê? Não tem hidrogênio? Não tem o hidrogênio? Escolha qualquer um destes 3 oxigênios para fazer a ligação com o hidrogênio. Eu vou escolher esse aqui, ó. Pronto. Esta é a fórmula de Lewis. E a estrutural? A estrutural, eu vou copiar aqui também esta fórmula. Isso. Apagarei estes elétrons e trocarei pontinho por tracinho. Então, ficamos um tracinho aqui, outro aqui, um aqui e um verdinho aqui. Ah, detalhe. Não podemos nos esquecer de trocar este par de elétrons de bolinha por tracinho. Agora, outro ácido, ácido fosfídrico. Cuidado! Não se engane, não termine em ico, e sim em hídrico. Então, hídrico para o ácido eto. Ele é proveniente, então, se é fosfídrico, do fosfeto. O fosfeto já está aqui achurado. Vou deixar em cor-de-rosa. Pronto. Fosfeto, P3-. Então, ácido fosfídrico. O ânion
tem carga 3-. Então, qual vai ser a quantidade de hidrogênios deste ácido? H3P. Esta é a fórmula molecular. Agora, vamos trabalhar apenas com o ânion, tá? Então, o ânion é 3-. Bem, só tem um átomo. Então, fósforo, um átomo vezes, achando o fósforo na tabela periódica. O fósforo se encontra aqui, grupo 15, 5 elétrons no último nível. Então, 5 elétrons, totalizando um subtotal de 5. Não nos esqueçamos destes 3 elétrons a mais, que serão adicionados a esta quantidade parcial de elétrons, resultando em 8. Agora, coloquemos o fósforo e 8 elétrons. No caso aqui não tem átomo ligante, porque o ânion é monoatômico. Este ânion aqui, ele é tetraatômico, ele tem 4 átomos, o central e 3 ligantes. Este ânion é monoatômico. Então são 2, 4, 6, 8. E agora vamos fazer a fórmula do ácido adicionando hidrogênio. Quantos hidrogênios são? 3. Ora, um aqui, outro. Deixa eu fazer mais juntinho. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Está feita a fórmula de Lewis. E a estrutural? Ora, a estrutural, eu represento cada um destes pares compartilhados entre o fósforo e o hidrogênio por um traço. Sem nos esquecermos deste par isolado do fósforo. Esta é a estrutural. Mais um ácido sulfúrico, ico-ato, sulfúrico, sulfato. Localizando o sulfato, olha aqui, sulfato, SO4, 2-. Então, letra C, ácido sulfúrico. Sulfato, SO4, 2-, quantidade de hidrogênios, a atomicidade do hidrogênio, a quantidade de hidrogênio na fórmula é a quantidade da carga, é a intensidade da carga do ânion. Portanto, a fórmula é H2SO4. Bem, a fim de construir a fórmula do ácido, vamos pensar apenas no ânion. Então, temos um enxofre, 4 oxigênios, localizando o enxofre e o oxigênio na tabela periódica. O enxofre está aqui e o oxigênio aqui. Ambos são do grupo 16, ambos têm 6 elétrons no último nível. 6 elétrons, 6 elétrons. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 6, 24. Fazendo a parcial, são 30. Não nos esqueçamos que o ânion sempre tem elétrons a mais. No caso aqui, são quantos? 2 elétrons a mais. 32. Agora, o enxofre é o átomo central, rodeado de quê? Dos oxigênios. Os pares de elétrons entre o ligante e o central, a fim de ligá-los, a fim de formar a molécula, completando o octeto dos ligantes. Contando quantos destes 32 nós utilizamos, 8, 16, 24, 32, todos. Conferindo o octeto do central, 2, 4, 6, 8, tudo maravilha. Agora é só acrescentar quem? Acrescentar os hidrogênios. Quantos? 2. Escolha quaisquer 2 destes 4 oxigênios a fim de escrever os hidrogênios. Pronto. Esta é a fórmula de Lewis do ácido. A estrutural vamos apenas então apagar estes pares compartilhados
e substituir por traços. Não nos esquecendo do hidrogênio com oxigênio. Pronto. Ácido nítrico tem oxigênio? Tem. Então ele é um oxiácido. Ácido fosfídrico não tem oxigênio. Hidrácido. Ácido sulfúrico tem oxigênio. Oxiácido. E a força? Ora, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3 menos 1 são 2. 2, a força dele é qual? Ele é forte. Este ácido é um hidrácido. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. E o moderado? Moderado é HF. Portanto, este hidrácido ele é fraco. Ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2, são 2. 2 é o quê? Forte. Fazendo a ionização destes ácidos, descobrindo, digamos que nós não saibamos a carga do ânion, que no caso é negativa. Qual a quantidade de hidrogênio? Não é 1? Então a carga do ânion é menos 1. Então, nitrato 1 menos, hidrogênio tem sempre carga positiva em mais. O hidrogênio é sempre mais. Temos um hidrogênio aqui, portanto, um aqui. Este 3 é a carga do fósforo, do fosfeto. Então, P3 menos. Hidrogênio é sempre positivo. Quantos hidrogênios nós temos na fórmula? Não são 3? Coloca 3 aqui na frente. Este 2, a atomicidade do hidrogênio é a carga do ânion. Então, o ânion é o sulfato, tem carga 2 menos. O hidrogênio é sempre positivo. Quantos hidrogênios tem na fórmula? Não são 2? O 2 é aqui na frente. Se, por sua vez, o hidrogênio tem carga sempre positiva em 1, uma base caracterizada pela presença do hidróxido. O hidróxido o termo hidróxido é derivado deste aqui, ó, hidroxila. A hidroxila é um ânion de carga OH 1-, sempre negativo em 1, assim como o H é sempre positivo em 1. Então, trata-se de uma base, hidróxido de alumínio. Então, o alumínio, nós vamos descobrir a carga do alumínio, o OH, e a quantidade de OH será a intensidade da carga do alumínio, que é um metal, que é o cátion. Esta tabela é a chamada tabela dos cátions. Elas mostram as espécies químicas de carga positiva e quanto é essa carga. Alumínio, procurando alumínio. Alumínio é tripositivo, ele é trivalente. Alumínio é mais 3. Então, olha só, 3. A quantidade de OH será a quantidade da carga do alumínio. Então, ficamos Al, entre parênteses, OH, 3. Fazendo a equação de dissociação, o OH é sempre menos 1. Quantos temos de hidroxila, de OH? 3. O alumínio tem 1 aqui, não é verdade? Então, alumínio e a carga do alumínio? 3 mais. Olha, eu chamo a tua atenção pelo seguinte. No futuro, vocês vão aprender o chamado NOx, os elementos, o NOx dos elementos. O NOx, o sinal positivo ou negativo, vem primeiro. Então, menos 2, quando trata de NOx, ok? Por exemplo, mais 2, o sinal vem primeiro. Quando é carga, o sinal vem depois. Mas não importa, você pode colocar o sinal agora ou antes ou depois, que será considerado. Hidróxido de potássio. Hidróxido, OH-.
OH. Potássio é o metal. Vamos achar a carga do potássio? Potássio, o símbolo é K e o potássio é sempre mais 1. Então, K mais. Ora, quando é 1, não há necessidade de colocar entre parênteses e um do lado de fora, apenas aproxime o positivo do negativo e esconda as cargas. Escondendo as cargas, está aí, hidróxido de potássio. A equação de dissociação. E agora sim, vamos voltar a mostrar as cargas. Quantos OH tem aqui? Não é 1? Então, colocamos apenas 1 aqui. Potássio tem 1 aqui, não é isso? Então, 1 potássio. Hidróxido de ferro 3. Hidróxido é a base. Ferro 2, não há nem necessidade de consultar a tabela, porque este 2 em algarismos romanos já está nos falando a carga, que é 2+. E agora? Teremos quantas hidroxilas na fórmula? 2. Então, ferro, parênteses, OH2. E agora voltamos a mostrar as cargas e as quantidades de cada íon. Ferro tem 1, não é verdade? Então, olha só, ferro, qual a carga do ferro? 2+. Mais OH é sempre menos. Quantidade de OH? 2. Olha a tabela das espécies químicas positivas. O ferro, como íon, como cátion, ele pode se apresentar como +2 ou como +3. O exercício solicitou o ferro 2, então a carga é +2. Reações ácido-base. Hidróxido é a base. Primeiro vamos fazer a fórmula. Hidróxido, OH. Cálcio. Qual será a carga do cálcio a fim de que eu descubra quantos OHs irão existir na fórmula? Cálcio. Cálcio, a carga é 2+, pois ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica. Então, a carga é 2+, quantidade de hidroxila são 2, né? Então, vamos fazer aqui, ó. K, entre parênteses, OH2. Agora, construindo a fórmula do ácido. Ácido nitroso termina em oso. O ânion nitroso, o ânion nitrito. Nitrito está aqui. NO2, 1-. O ácido sempre tem H. Nitrito, NO2, 1-. Ora, qual a quantidade de hidrogênio? É 1 só. Então, esta é a fórmula, HNO2. Pessoal, já coloque uma molécula de água e agora vamos fazer a fórmula do sal. O sal é obtido pelo positivo da base e o negativo do ácido. Vou trazer para cá, ó, o positivo da base e o negativo do ácido. Fazendo o escorregamento, teríamos então 1 cálcio, porque a carga aqui é 1. 1 cálcio. Para quantos nitritos? 2, entre parênteses, 2. Fazendo o balanceamento. Nitrito, do lado dos produtos são 2. Do lado dos reagentes são quantos? Apenas 1. Portanto, o coeficiente aqui é 2. Quantos cálcios existe aqui? Apenas 1. E na base? Apenas 1? Então, pode colocar 1, mas a orientação agora é que não coloque nada. Fique subentendido que é 1. Mas vamos colocar 1 para ficar bem explícito. Calculando o número de água. Hidrogênios. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 1, 2. Não são 4 hidrogênios? Que número que multiplicado por 2 dá 4? 2. Hidróxido é uma base, OH.
Lítio é o metal. Vamos descobrir a carga do metal a fim de que coloquemos a quantidade de hidroxila. Lítio, 1+, pois ele está no grupo 1 da tabela periódica. Então perceba, a carga é 1, então não há necessidade de fazer escorregamento. Sim, se fosse 2, 3, mais 2, mais 3, aí sim. Quando é 1, apenas aproxime as espécies químicas escondendo a carga. Então ficamos assim por enquanto, ó. Hidróxido de lítio. Pessoal, não vamos fazer com ácido fosforoso, que é uma exceção. Vamos fazer com ácido fosfórico. Termina em ico, vamos atrás do fosfato. Fosfórico, fosfato. Fosfato. PO4, 3-. Coloquemos aqui o hidrogênio, o PO4, 3-. Quantidade de hidrogênios na fórmula, atomicidade do hidrogênio no ácido. A quantidade de hidrogênio é a quantidade de carga do ânion. Então, H3PO4. Podemos já colocar água, que ácido, quando reage com base, sempre forma água, e um sal. Ora, este sal é proveniente do positivo da base com o negativo do ânion. O positivo da base é o Li+. O negativo do ânion é o PO4, 3-. Qual a quantidade de lítio no sal? 3. Qual a quantidade de fosfato? Apenas 1. Li, 3, PO4. Quantos PO4 no sal? 1. Quantos PO4 no ácido? 1. 1 aqui e 1 para cá. Quantos lítios no sal? 3. Quantos lítios na base? 1. Coloca o 3 na frente. Qual a quantidade de água? Vamos descobrir a quantidade de hidrogênio ou de oxigênio. Hidrogênio, olha. 1 vezes 3, 3. Mais 3 vezes 1, ou 1 vezes 3, 3. São 6, é isso? Então, são 3 aqui. Por quê? Porque 3 vezes 2 dão 6. Hidróxido de cobalto 3. A carga do cátion, o símbolo é CO. É 3+, mas podemos verificar na tabela de cátions. Cobalto, o símbolo é CO. Como cátion, ele assume a carga 2+ ou 3+. Nós estamos trabalhando com 3+. A hidroxila, a quantidade de OH é a carga do cátion, da espécie química positiva. Então, já temos aqui a fórmula da base. Agora, vamos obter a fórmula do ácido. Ácido fluorídrico, hídrico, eto, fluorídrico, fluoreto. Fluoreto, F1-. H, porque é um ácido, F1-. Qual a quantidade de hidrogênio se a intensidade da carga do ânion é 1 só? Quantidade de hidrogênio será 1, HF. É uma reação ácido-base, irá formar água, mais um sal. O sal é proveniente do positivo da base com o negativo do ácido. CO, F3, fluoreto de cobalto 3. Quantos flúor existe no sal? Não são 3? Quantos flúor existe no ácido? Não é 1? Então, precisamos ter 3 ácidos. Qual a quantidade de cobalto? 1. E aqui? 1. Então, beleza, é 1 aqui também. Vamos colocar 1 aqui também na frente. Quantidade de água?
3 hidrogênios, mas 3 hidrogênios, 6. Que número que multiplicado por 2 dá 6? 3. 3 vezes 2 dão 6 hidrogênios.